gente. Olá! Olá, olá, deputada. Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Que bom que deu certo no meio de tanta correria. Tá certo. Muito obrigado por me receber, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar conversando com a deputada. Não, o prazer é todo meu e principalmente porque você é professor, você dá aula no Mackenzie, né, Rodrigo? Exato, Mackenzie do Rio de Janeiro, né? E já militando por essa causa das candidaturas independentes desde 2016, quando judicializei o tema e chegamos ao Supremo Tribunal Federal pedindo à Suprema Corte que fizesse uma releitura das questões constitucionais e dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, até porque defendemos perante a Suprema Corte que o artigo 14 ele não poderia ser lido de modo estanque, de modo isolado, mas sim compatibilizado com toda a estrutura constitucional, com o Pacto de São José da Costa Rica e o próprio espírito democrático e inclusivo da Constituição de 1988. E aí tivemos, na ocasião, um primeiro parecer da procuradora, à época, a procuradora Raquel Doge, favorável ao nosso recurso. Na origem, nós pedíamos o registro da nossa candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro, sem filiação partidária. E aí, posteriormente, houve um parecer favorável do procurador que sucedeu Raquel Doge, o doutor Augusto Aras, e, posteriormente, um parecer este do procurador Augusto favorável, robustecendo os argumentos anteriores da Procuradoria. E, finalmente, em dezembro de 2019, tivemos a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal, e lá compareceram os partidos políticos e diversos movimentos sociais, e agora estamos no aguardo de que o tema seja pautado no Supremo Tribunal Federal e, portanto, ansiosos aí sobre esta questão, e recebemos com imensa alegria quando a deputada propôs o tema na Comissão Especial de Reforma Política, e desde já parabenizamos imensamente a deputada, aplaudimos entusiasticamente, porque temos este tema como um tema muito caro e libertador, libertador, porque temos a crença. Peraí, porque o especialista aqui é você e todo mundo... A gente quer entender um pouco... Então vamos com calma, tá bom? Pois não, assim, pois não. Você é professor, eu também, mas vamos falar reforma política for dummies, sabe? Bem assim, para iniciantes. Para quem não sabe, tem uma comissão que está instituída lá na Câmara dos Deputados de reforma política. Então, a gente pegou carona numa PEC que a gente fala que chama PEC em branco, uma PEC gestacional, que qualquer coisa pode sair dali. Então, lá a gente está discutindo não, várias coisas. Até a questão se fica proporcional, se vira distritão, se vira distrital, tal, e todas as outras decorrências. Eu, por exemplo, apresentei essa emenda de candidatura independente, que eu já vou pedir para o doutor Rodrigo explicar, porque ele é o especialista do assunto, o que vem a ser candidatura independente. Mas também apresentamos outras. A gente apresentou uma de distrital misto, a gente apresentou uma que crime eleitoral tem que ser julgado na justiça comum, a gente apresentou uma de voto facultativo e também a minha insistência em querer que os estados estejam representados de forma adequada. Eu sou de São Paulo, né? Você está aí no Rio de Janeiro, a situação do Rio é melhor que a de São Paulo. São Paulo tem 70 deputados e deveria ter 120. Então, isso me revolta de um tanto, mas de um tanto. E eu coloquei lá a emenda para fazer um pouco de barulho. Mas o papo aqui, inclusive, Rodrigo, não sei se você sabe, o relatório saiu. Na correria não tive tempo de verificar. Eu recebi faz pouquíssimo tempo.
mas estamos naquela linha, a gente estava esperando um distritão misto, o que é um terror, e tá um distritão só, que é um outro terror. Então, amanhã vai ser dia que depois que eu ler direitinho, a gente conta. Mas eu queria que você explicasse para todo mundo que está acompanhando a gente o que é a candidatura independente, né? Eu apresentei emenda, mas eu acho que seria legal você falar, porque você que é professor do assunto, explica de uma maneira muito simples aqui. Sim, claro. Independente, e por que a gente tem a necessidade de fazer isso dentro de um contexto maior? Vamos lá. Primeiro, é necessário dizer para aqueles que nos escutam que o partido político ele não é uma entidade obrigatória nas grandes democracias. O Brasil é uma exceção. Nas grandes democracias, quando nós observamos Canadá, Estados Unidos, a Europa toda praticamente, Japão, Austrália, Nova Zelândia, enfim, Índia, os nossos vizinhos sul-americanos, México, Chile, Colômbia. Quando lançamos o olhar para as democracias, nós observamos que o partido político ele é uma opção do cidadão. O cidadão ele pode, querendo se candidatar por um partido político ou apresentar o seu nome sem filiação partidária. Então, nós aqui no Brasil temos um falso conceito, uma falsa ideia de que no mundo inteiro os partidos políticos são obrigatórios quando não são. Segunda questão que é fundamental que aqueles que nos escutam entendam é de que o Brasil ele já teve candidaturas independentes no passado. O Brasil, durante todo o período imperial, durante toda a Primeira República e durante aquele início do período Vargas, após a Revolução de 30 e até que fosse dado o golpe do Estado Novo, existia candidatura independente, na época chamada de avulsa, na legislação brasileira. O Código Eleitoral de 1932, que foi o nosso primeiro código eleitoral, regulou o voto secreto, o voto feminino, criou a justiça eleitoral e também regulou o tema das candidaturas independentes. Foi só, portanto, com a ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas que São Paulo tanto combateu, que estava ali do lado certo da história em prol da liberdade, nós vamos observar que só com a ditadura do Estado Novo o tema das candidaturas independentes é cassado. E aí, quando Getúlio está ali nos estertores do Estado Novo, ali em 1945, o próprio Getúlio Vargas faz a gestão da legislação para 1946. Então, ele consegue ainda ser o autor da legislação que gera a regra eleitoral para a Constituinte de 1946. E aí ele, como boa raposa política, dá 2 golpes no sistema. Que golpes são estes? Primeiro, ele nacionaliza os partidos políticos num país que é federado. Porque em todos os outros países federados que adotam o regime federativo, existem partidos locais. E o Getúlio Vargas sabia, então, que apenas ele conseguiria organizar partidos nacionais. Tanto que ele organiza o PTB, com os sindicatos que estavam garroteados no Ministério do Trabalho, e ele organiza com os interventores estaduais. Aqui no Rio de Janeiro era o Amaral Peixoto. Em Pernambuco, ele convoca o interventor, que era o Agamenon, para ser ministro da Justiça, e ele faz o PSD com os interventores. E a dupla PTB-PSD domina o arco político que se dá após 1945. São os 2 partidos que vão protagonizar a política até 64. A oposição mal conseguiu criar o UDN. E a UDN que nunca protagonizou o debate político nacional. E vamos lembrar que Jânio Quadros não era da UDN.
Rodrigo, vamos voltar. Me fala uma coisa. Aham, Acho que eu não aula de história que você está dando aqui, até porque tem muita coisa que você está me contando que eu não sabia. E eu estou aham, adorando. aham. Conta O- uma coisa. A gente vai. só para finalizar, o segundo golpe dele no sistema eleitoral foi, ao relação eleitoral, caçar as candidaturas independentes, para que nenhuma força exógena pudesse entrar no debate político. E aí, com isso, ele blindou o sistema, tanto que ele volta em 1950 e as candidaturas independentes nunca mais retornam ao debate político até serem judicializadas e chegarem ao Supremo. Ali que a questão, opa, peraí, vamos discutir isso. E aí o tema volta à pauta, digamos assim. Então, mas aí, vamos até, porque eu adorei essa aula de história que você deu. E o que o pessoal fala, e tem pessoas assim que são muito enfáticas, eu recebi inclusive um monte de criaçãozinha, né, e meio mal criado, falando assim, nossa, mas isso vai enfraquecer os partidos políticos, né? E eu sou contra a candidatura independente. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Candidatura independente é melhor ou pior para a democracia? Eu tenho a minha opinião, eu acho que é melhor, tanto assim que eu entrei com a emenda, mas eu queria ouvir a tua opinião, que é o especialista no assunto. Quem fala isso, na verdade, está desinformado, tá? Para usarmos aqui uma expressão gentil. Tá? Está desinformado porque não percebe o que há no mundo inteiro. Tá? Ou seja, os inimigos da candidatura independente precisam explicar por que ela funciona no mundo inteiro e aqui enfraqueceria os partidos. Mas, mais do que isso, a candidatura independente ela reforça os partidos políticos. Por quê? E aí eu vou lhe dar dois exemplos. Por que ela reforma? Porque quando o partido político não é um oligopólio, o indivíduo ele tem a opção de se lançar pelo partido ou de modo independente, há uma inversão de poder na estrutura partidária. O poder ele sai da cúpula do partido e é transferido para a base do partido. E aí nós temos a seguinte situação: é o partido político que precisa ser tão bom, tão inspirador, tão motivacional, tão ético nas suas condutas, que é o partido que me convence a seguir nas suas fileiras. Porque se o partido não for ético, não for decente, não for probo, não for transparente, não respeitar a sua conduta programática, na verdade eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Então, é uma pressão exógena, uma pressão de fora para dentro do sistema que compele, que obriga, que força o partido político a se tornar uma entidade melhor. Ele se torna melhor não por bondade, mas por pressão de um mecanismo muito conhecido quando se estudam oligopólios e a quebra de oligopólios. E aí vamos a dois exemplos, um à esquerda e um à direita, para mostrar como a candidatura independente ela não está vinculada a nenhuma corrente ideológica e ela, assim, melhora a democracia de modo geral. Vamos a um exemplo à esquerda. Vamos situar o tema com Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, na França, pertencia e integrava o Partido Socialista francês. E não teria a legenda do Partido Socialista francês. Ele não conseguiria furar o bloqueio da elite partidária para conseguir ele a legenda do Partido Socialista e se lançar à presidência da França. O que ele faz? Ele sai do Partido Socialista, organiza um movimento, o movimento En Marche, e após organizar o movimento, que à época, portanto, não era um partido político, ele se lança presidente da França e, ao se candidatar sem partido político, acaba ganhando o pleito. No Brasil, Macron jamais seria presidente porque estaria excluído do sistema. Nos Estados Unidos, vamos observar um outro fenômeno. Na primeira eleição de Donald Trump,
o partido republicano queria impor a candidatura de Jeb Bush, que era um indivíduo mais próximo ao establishment, à cúpula do partido republicano. E ameaçou Donald Trump de impor Jeb Bush. O que o Donald Trump disse? Olha, se vocês impuserem o Jeb Bush, eu vou sair do partido e venho independente. O Partido Republicano, lembrando a tragédia que foi a candidatura do Ross Perot anos antes, quando o eleitorado republicano rachou e a eleição caiu de bandeja no colo do Bill Clinton, o Partido Republicano disse, opa, peraí, eu não vou fazer isso, eu vou respeitar as prévias do partido, eu vou respeitar o que a base determinar. Porque senão vai rachar o eleitorado e nós vamos entregar a presidência para Hillary Clinton. Foi isso que ficou consensuado. O partido respeitou as prévias, Donald Trump ganhou as prévias e concorreu e se sagrou presidente dos Estados Unidos. Portanto, veja que um exemplo à esquerda e um exemplo à direita mostra que é a democracia que se fortalece quando existem candidaturas independentes no sistema. Os partidos saem mais fortes, os partidos são obrigados a cumprirem as suas pautas, a fazerem alianças mais éticas, a respeitar a vontade das bases, e a própria democracia se aperfeiçoa, porque neste sistema, quando há candidatura independente, nós efetivamente temos o voto direto. É isso que é importante ser mencionado. A nossa Constituição diz que o voto ele é direto. Quando nós instituímos um monopólio partidário, o que nós, na verdade, fazemos? Nós estamos a falsear a democracia, porque o voto não é mais direto. O voto passa a ser mediado por 30 e poucas organizações privadas e a população só pode votar, na verdade, em quem esta estrutura de oligopólio permite que a população vote. Portanto, é o direito de votar no independente, mais do que olharmos isso pelo prisma da liberdade individual, nós temos que olhar pelo prisma da população e da soberania popular, porque é o povo que tem o direito de, querendo, votar em candidatos independentes. Eu adorei essa explicação tua. Você sabe que até quando você traz exemplos desses outros países, esses efeitos práticos, né, que é uma questão de soberania mesmo, né? E a gente não fica refém de partidos. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Até porque a gente sabe que isso está diretamente ligado, o sucesso ou não de uma eleição, por outro lado, aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fica muito vinculado a esse financiamento público e o dinheiro na mão dos caciques do partido, que resolve para quem vai dar, em critérios não claros, não objetivos e tudo. Minha pergunta também é uma outra coisa que as pessoas também falam, que candidatura independente é bom para quem é youtuber, super famoso, né? Que isso vai sempre estimular personalismo, populistas. O que você acha disso? Aquela pessoa... eu queria saber assim, até que você pode até entrar em sistema, né? Quando a gente falou de distritão, que é o que está sendo proposto agora. Você consegue conectar ou fazer uma relação entre distritão e candidatura independente de uma forma objetiva? Por quê? O pessoal fala que candidatura independente, como estimula personalismo, favorece a eleição de famosos tal, e falam a mesma coisa do distritão. Você vê uma conexão direta nisso ou você não mistura as duas coisas? Não misturo as duas coisas, porque quem diz que candidatura independente estimula o personalismo, talvez tenha, para sermos educados a este horário, podem existir crianças assistindo a live, não tem exatamente uma conexão com a realidade política. Por quê? Porque
fazem já muitos anos que se fala no chamado efeito Tiririca. Né? Para aqueles que não acompanham a política de perto, o Tiririca é um deputado federal que foi durante muito tempo circense e fazia um palhaço como personagem e que nunca, digamos assim, propôs nada muito objetivo. E tem um slogan, né? Vote em Tiririca, pior do que tá, não fica. Então, como ele era famoso, os partidos políticos o convidaram para ser candidato. E também, vamos recordar, que é longa a trajetória e o costume dos partidos políticos de convidar pseudo-celebridades, ex-youtubers, ex-membros do BBB e assim sucessivamente, né, para amealharem votos. Portanto, dizer que a candidatura independente ela privilegia, né, famosos é algo completamente desconectado da realidade. É não perceber quais são as verdadeiras práticas dos partidos políticos. Quem mais tenta atrair para as suas hordas os famosos e as pseudo-celebridades são os partidos políticos. E vamos observar que celebridades, né, ou outrora celebridades, hoje governam estados, como é o caso de São Paulo. Dória, né, quando ingressou na vida política, tinha uma vida pregressa, midiática, muito grande, e assim sucessivamente. Garotinho, que governou o Rio de Janeiro, era um famosíssimo radialista aqui no estado. Portanto, não procede, não se sustenta nos fatos, não se sustenta na realidade a ideia de que a candidatura independente estimula o personalismo. E com relação à correlação entre candidatura independente e distritão, a única vantagem para a candidatura independente é que acabam as complexidades na discussão do chamado quociente eleitoral. Não há mais que se calcular quociente eleitoral do independente. A complexidade disso se resume. Ou seja, se um independente fizer votação dentre os 70 mais votados de São Paulo, ele ingressará sem a necessidade de ficar calculando qualquer quociente eleitoral. Você sabe que eu achei muito legal, assim, até porque na minha emenda, que eu coloquei de candidatura independente, eu coloquei ali que precisava ter apoio, até no sentido de ver se era reconhecido e tal. E isso foi, inclusive, um comentário que você fez. Você achava que não tinha que ter apoio nenhum, que a pessoa tem que ir lá, não é? Queria que você falasse um pouco sobre isso até, porque... Muitíssimo obrigado, deputada, por poder tocar nisso, porque me parece que esse é um ponto muito sensível. E faço um apelo à deputada encarecido de que leve a discussão aos seus pares, porque alguns dos deputados que defendem a candidatura independente atrelam a candidatura independente à coleta de apoiamentos. Exatamente no meu, e foi uma crítica que você fez. Né? Eu não fui falar isso. Eu toquei nesse assunto. Eu acho que você queria muito que você fizesse os seus comentários e críticas aqui. Eu vou dar um exemplo, talvez numérico, deputada, para tornar a questão bastante didática. Primeiro, do ponto de vista conceitual, a candidatura independente ela tem por objetivo fundamental dar voz aos excluídos. Dar voz aos excluídos, ou seja, aqueles que não conseguem furar os bloqueios das estruturas partidárias. Aqueles que não conseguem espaço no jogo político partidário. Então, a intenção é a inclusão de pessoas. E isso não é mera opinião, isso é dado estatístico comprovado por estudos realizados na Índia,
quando introduziram no sistema indiano a candidatura independente, nós tivemos um acréscimo de 4% de participação popular, porque na Índia o voto ele é facultativo. Então nós passamos a ter mais votantes, porque se interessaram em votar em alguém, e nós tivemos um número maior de candidatos na Índia. Portanto, perceba que não é mera opinião. A candidatura independente ela promove essa inclusão dos indivíduos. Segundo ponto, né? Segundo ponto. Vamos pegar, por exemplo, uma candidatura à vereança, na cidade de São Paulo, para pegar o estado da deputada. Vamos lá, o Colégio Eleitoral de São Paulo tem alguma coisa próximo de 9, vamos trabalhar com números redondos aqui, alguma coisa próximo de 9 milhões de eleitores, segundo o TSE. Ora, se nós formos aplicar os percentuais a essa realidade eleitoral, nós teríamos ali que coletar alguma coisa em torno de, números redondos, 45 mil apoiamentos. É sabido que para cada apoiamento, para que valide-se o apoiamento no TSE, na média, há que se colher 4 assinaturas, né? 4 para 1. É mais ou menos a média na tentativa de se formar um partido político que também precisa coletar apoiamentos. Então, o descarte de assinaturas por divergências é muito grande. O que significa dizer que, para se conseguir ser candidato a vereador em São Paulo, nós teríamos que coletar alguma coisa em torno de 180 mil assinaturas. Não dá. Ora, para coletarmos, e a coisa piora, porque para coletarmos 180 mil assinaturas, existe um custo de coleta, porque é necessário montar uma máquina com dezenas de pessoas coletando e advogados para procederem aos registros disso no Tribunal Eleitoral. E a média de custo de coleta, portanto, passa a ser algo em torno de R$5 por assinatura validada. O que significa dizer que nós teríamos aí um gasto de quase R$1 milhão para a coleta de assinaturas para alguém tentar ser candidato a vereador na cidade de São Paulo. Ou seja, quando fazemos as contas, então, o que nós temos? A candidatura independente ela passa a ser apenas uma possibilidade nominal, mas não uma possibilidade real na legislação. Porque só os muito, muito ricos é que poderão se candidatar. Aquele pobre, excluído, sem condições de ascender numa estrutura partidária, aquele membro de uma determinada comunidade, de uma determinada minoria, este não terá condições de se valer da candidatura independente. Então, é este o apelo que eu faço, porque a candidatura independente no passado, no Brasil, ela dependia da coleta de 500 assinaturas. Quando vamos à legislação brasileira do passado, era apenas e tão somente isso. Era simbólico o ato. Era apenas e tão somente simbólico. E é isso que nós encontramos na maioria dos países, porque o objetivo é justamente a inclusão e não o elitismo da candidatura independente. O Dória poderia ser candidato independente. Eu não. Percebe? Nem eu. Eu não. Mas nem eu. Eu também. Membros de certos grupos, por exemplo, uma minoria LGBT que queira ali, vamos lançar aqui o nosso companheiro fulano como candidato. Como é que eles vão conseguir lançar esse independente? Uma minoria enfim... Mas mesmo se a assinatura for virtual, ainda que facilite, inviabiliza. Eu entendi bem o seu ponto. Exato. Tecnicamente,
O que nós damos com uma das mãos, pela burocracia, retiramos com a outra. Exatamente, eu entendi o ponto, eu achei bem interessante. Mas você sabe, assim, até porque a gente também já está indo para os nossos finalmente aqui, eu queria saber qual que é a sua opinião, sobre o sistema, assim, eleitoral hoje, até para a gente, porque amanhã, para quem não sabe, quem não estava aqui, quando a gente começou a conversar, saiu um relatório da comissão, da PEC da reforma política. A gente fez um emendão enorme, né? Que pôs tudo, candidatura de tudo, pôs tudo ali, um emendão só para destacar. Mas o que saiu ali foi um distritão e distrital misto em 2026. Em linhas gerais, é isso. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre distritão, você já falou um pouco quando eu falei para fazer a comparação, né? Para ver se você estava. Mas, na tua visão de quem conhece o assunto, de quem estuda o assunto, você acha que é melhor ser distritão ou deixar do jeito que está? Me fala o que você acha. Bom, eu sou um conservador, e um conservador sempre pensa da seguinte forma: qualquer reforma pode sempre piorar as coisas, né? Então, me parece que essas discussões em torno do voto distrital, elas são tecnicamente muito bonitas, mas nós temos que lembrar que o voto distrital ele funciona em realidades europeias ou norte-americana, canadense. Quando nós trazemos a discussão do voto distrital para uma realidade como a do Rio de Janeiro, como a realidade de São Paulo, a realidade, enfim, de grandes metrópoles brasileiras, nós temos certos problemas que me assustam um pouco. Vou falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Primeiro, nós teríamos uma dificuldade técnica de recortar o território em distritos. Segundo, quando um distrito, por exemplo, coincidisse com uma área controlada pelo tráfico ou pela milícia, como é que nós faríamos? Observe que, neste ponto, a milícia está adorando o voto distrital. Porque é tudo o que eles querem. Eles querem exclusividade territorial. Opa, nesse território, só um candidato por partido pode se lançar. Então, é muito perigoso. É muito perigoso. Segundo, o voto distrital, ele acaba com o candidato de opinião. Ou, pelo menos, dificulta muito a vida do candidato de opinião. Por exemplo, vamos observar a bancada do Novo, sempre muito combativa. O Novo, pois o Novo é conceitual. Não é muito o Novo é um partido conceitual. O Novo é um partido com deputados, literalmente deputados de opinião. Não são deputados vinculados a uma determinada geografia da cidade, a um distrito que venha a ser estabelecido. Portanto, o voto distrital, ele quase que implode uma bancada como a bancada do Novo. Então, isso me assusta um pouco. Mas, já que o voto distrital está na pauta, me parece que, dentre as opções a menos prejudicial ao processo eleitoral seria a adoção do distritão, e explico por quê. É muito difícil explicar para a população por que o voto, ele votou no fulano teve lá, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve lá 105 mil votos e não foi eleito, mas Beltrano, que teve 67 mil, foi eleito. Então, a questão ligada à legitimidade dos eleitos, me parece que dentro de um sistema chamado de distritão, ou seja, para quem não conhece, são os mais votados entram, não se calcula mais o quociente eleitoral. São Paulo com 70 deputados. Os 70 deputados mais bem votados
conquistam a sua cadeira. Já que o voto distrital, me parece, o distritão está em pauta, eu creio que ele é menos prejudicial do que o distrital misto ou o distrital puro, que são votos, sistemas que funcionam na Dinamarca, na Noruega, não no complexo do alemão. Então, assim, esquece o complexo do alemão também, esquece a bancada do povo que é conceitual. Eu acho que o distrital misto ainda daria um peso, porque a gente tem muito deputado municipalista e temos alguns conceituais. Mas o distritão, na verdade, o que a gente está fazendo é inflacionando cada vez mais a campanha política, que já é absurdamente caro. Cara, eu não sei o que você pensa disso. As pessoas falam, a democracia custa caro. Custa porque não são eles que pagam. Porque, assim, é fácil mandar a conta para a população pagar. Eu sou contra o distritão. Inclusive, você sabe que nas várias audiências que a gente fez junto a vários cientistas políticos, sistemas partidários, eu estou até assim surpresa, né? Você falando do distritão, eu entendo a lógica, que para uma pessoa é muito mais fácil. Olha, o fulano de tal teve 10 votos, ele foi eleito. O outro fulano teve 5, não foi eleito. É difícil a gente explicar por que alguém que teve menos votos que o outro foi eleito. Isso eu concordo. Mas o distritão, ele carrega uma perversidade também de, primeiro, inibir renovação, dificulta a renovação e torna as campanhas muito mais caras, que seria uma coisa mais para personalidades e tudo mais. Eu vi um estudo que fala que a renovação que teve na última eleição não seria conseguida se fosse distritão em 2018. Várias pessoas não teriam entrado porque existe aquela tendência de perpetuação, não só pelo fato de acesso a recurso, como pelo fato de já ser conhecido. Então, eu estou assustadíssima com esse distritão, e as pessoas que eu pergunto e perguntava falavam que isso é para manter o status quo, e a única unanimidade que tem entre os cientistas políticos consultados é que ninguém gosta de distritão. Eu não sei porque ele é mais simples, ele é simples de entender, ele é simples de explicar, mas ele traz uma perversidade, que é essa que eu estou falando. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Por isso que eu digo, digamos, se for inevitável mudarmos de um sistema proporcional, que eu, a princípio, acho que é um sistema bom, eu, a princípio, acho que o sistema proporcional ele é bom, e ele justamente foi objeto de implantação no Brasil por influência do Assis Brasil, tanto que o Código de 1932 ele é chamado, né, de o Código Assis Brasil, por uma longa trajetória de luta contra o voto distrital e o massacre dos positivistas, dos castilistas, lá no Rio Grande do Sul, que sempre, através das estruturas políticas, e à época com os votos distritais, conseguiam sufocar a oposição. E no voto distrital nós não temos, como o nome diz, a proporcionalidade, porque quem ganha leva tudo. Se quem ganha leva tudo, é possível no voto distrital haver a seguinte situação: eu ganhar num maior número de distritos, mas, por incrível que pareça, na contagem geral de votos, eu ter menos votos. Que é o que acontece, por vezes, nos Estados Unidos. Do ponto de vista popular, um presidente tem mais votos. Mas como ele ganhou um número maior de delegados nas votações distritais, ele fez mais delegados. Então, ele acaba sendo eleito. Então, o voto distrital, ele trazia estas questões. Lá no passado, no Rio Grande do Sul, com Júlio de Castilhos, e depois Borges de Medeiros, dominando a política gaúcha, quando vem a Revolução de 30, Assis Brasil é o político que acaba sendo ali encarregado de minutar a legislação eleitoral. E com todo o seu histórico de luta e de
ter passado uma vida inteira na oposição, sufocado pelas estruturas do voto distrital, ele então traz para a nossa legislação a ideia de voto proporcional. E, a bem da verdade, funcionou razoavelmente nos últimos 70 anos. E me parece que este ponto, então, não seria o ponto fundamental a ser alterado. Com relação à baixa taxa de renovação, a candidatura independente ela é muito mais eficiente para propiciar a renovação. E explico por quê. A partir do momento que nós quebramos o monopólio dos caciques políticos e passamos a ter uma maior concorrência e qualquer um pode se candidatar, a taxa de renovação tende a subir naturalmente. Porque, vamos observar, nós não podemos confundir novos nomes com novos grupos sendo representados. Normalmente, a imprensa diz que houve uma taxa de renovação grande na eleição passada. Não, isso não é exatamente verdadeiro na sua integridade. Podem existir novos nomes, mas muitas das vezes aquele novo nome é o quê? É um filho de senador que foi eleito deputado, é a esposa de um prefeito que foi eleita deputada. Ou seja, percebe que então são pessoas que já estão encasteladas e são apenas novos nomes chegando. Para que nós tenhamos uma efetiva taxa de renovação, a ferramenta mais efetiva é a quebra do monopólio partidário. Porque aí passa a ser absolutamente irrelevante que um determinado cacique político filtre ou impeça candidaturas. O indivíduo ele vai independente. E mais ainda, tornam-se irrelevantes discussões sobre cotas raciais, cotas para mulheres, cotas para LGBTs, cotas para deficientes, cotas isso, cotas aquilo. São discussões que caem por terra. Porque se qualquer um pode se candidatar, não há mais por que falarmos em cotas impostas pela legislação. Qualquer um no mercado eleitoral pode fazer o seu discurso e obter a vitória. É muito mais liberal e muito mais eficiente. Mas olha, então, na verdade, eu não adorei bater esse papo, acho muito bacana. Inclusive, ouvir, assim, é muito bom a gente ouvir outras opiniões, que às vezes nem são as nossas, mas ouvir a lógica do outro é muito bacana. E eu acho que tudo que você fala tem lógica. E eu falei, realmente. Então, é muito legal a troca. Eu acho que é muito rico, porque põe a gente para pensar, até em cima da divergência. Então, eu te agradeço muito, Rodrigo, por você ter aberto um espaço na agenda para bater papo, para a gente conversar sobre candidatura independente. O relatório saiu, amanhã será lido o relatório, às 18 horas na comissão. Quem tiver interesse no tema e você, acompanhe. E vamos esperar para ver o que vai dar para fazer, se a gente vai conseguir destacar a candidatura independente ou não, e como a gente trabalha isso, tá? Então, O deputado Jordi havia enviado uma requisição para que eu pudesse participar de alguma audiência pública na comissão quando fosse ser tratado o tema. Faço votos que se consiga esse destaque e terei imensa honra de poder expandir lá de viva voz na comissão a defesa desse tema que tem sido o motriz da minha atividade política desde 2016 e agradeço imensamente, não tenho palavras para externalizar o quanto feliz estou de poder conversar com a deputada e me coloco à disposição para outros eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Muito obrigada, Rodrigo, um prazer. Muito obrigada. Estou aqui para bater papo. O que você puder, assim, preciso de ajuda, comentários, críticas são sempre muito bem-vindos. E eu agradeço a disponibilidade de conversar com a gente, até para as pessoas conhecerem, assim, saberem do que a gente está falando, ainda mais com todo esse conhecimento, toda essa história que você trouxe aí. Eu adorei. Super obrigada. Um abração para você e estou à disposição, tá bom? Obrigado. Um forte abraço. Abraço. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Mesomo, que é especialista no assunto, e a gente conversou sobre candidatura independente. Amanhã o relatório será lido às 18 horas e vamos torcer para não piorar o sistema que temos hoje, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau.